Agora vamos começar a falar sobre os tipos dos atributos. Essa é a parte que eu acho mais complicado para o aluno entender no começo. O que seriam os tipos dos atributos? Eu quero fazer um atributo que eu vou salvar o nome de uma pessoa. Eu sei que eu vou salvar o nome, só que o computador sabe o que ele vai salvar. Então você tem que falar para o computador o que eu estou salvando. Se ele vai ser salvo, vai ser um texto, se vai ser um número, qual o tamanho desse número. Então você tem que falar para o computador o que ele pode aceitar ou o que ele não pode aceitar, senão ele vai ter que dar um erro. Porque, ó, isso aqui eu não aceito, tem que ser gravado outra coisa. Por exemplo, vou salvar números, aí a pessoa vai lá e quer colocar um texto. Não pode. Né? Por exemplo, eu quero salvar a data de nascimento da pessoa, e a pessoa coloca lá e escreve a data de nascimento dela. Não quero escrito, eu quero o número da data de nascimento. Isso que você tem que definir agora, aprender a definir. Então, nós vamos entrar agora nos tipos de dados. Primeiramente, vamos trabalhar com um tipo de dado chamado inteiros. O que são dados inteiros? Inteiros são números em que não tem vírgula, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 500, 1000, 1500. Ou negativo também, tá, gente? Não é só números naturais, tá? Números inteiros. Então, o zero também é inteiro, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 20, menos 40 mil, sei lá, números inteiros. Então, a gente vai salvar números inteiros no banco de dados, a gente tem que falar assim, se é números inteiros, então qual que é o tipo de números inteiros? É o int. Só que nós temos 5 tipos de itens. Int. Nós vamos ter o time int, small int, médio int, o int e o big int. Então nós temos 5 tipos aí de inteiros. Qual a diferença de um para o outro, tá, gente? Se a gente for pensar, né, a gente costuma usar muito o int, tá? Que ele é um número, certo? Que ele vai abrange bastante números aí, tá? Números inteiros. Só que tem um problema, que esses tipos, quando vai escolher um tipo, né, um número, a gente tem que pensar em armazenamento de memória. Qual o espaço que ele usa de armazenamento? Por exemplo, o TinyInt, ele usa apenas 1 byte de espaço de memória. 1 byte é bem pouco. Acho que vocês não viram, não sei se já viram já em IMC ou AMC, sei lá. Vocês devem estar estudando aí, vocês vão estudar daqui a pouco o armazenamento dos arquivos, né, tamanho de armazenamento. Então, 1 byte é o menor armazenamento de arquivo do computador. Então, o TinyInt armazena 1 byte. 1 byte, beleza. Só que o problema é que ele só vai armazenar números do menos 128 a 127. Então, ele só vai nesses números, do menos 128 a 127. Então, se você quiser armazenar o número 200, o TinyInt não serve para armazenar o número 200, porque só vai até o 127. Se você quer armazenar o número 5, beleza, pode usar o TinyInt, porque o 5 armazena ele. Só que se em algum momento você for armazenar um número maior que 127 ou menor que menos 128, você não pode usar o TinyInt. Então para que? Quando que eu vou usar o TinyInt, professor? É quando eu quero armazenar poucos números, em que eu vou salvar, quando o dado que eu vou salvar não usa números muito grandes. Por exemplo, idade de uma pessoa. Se você for armazenar a idade da pessoa, com certeza não vai ter uma pessoa com mais de 127 anos. Né? Vai ser difícil encontrar. Então você poderia estar usando o TinyInt para isso. Small int. Então o small int vai do menos 32 mil e pouquinho a 32 mil e pouco. Então ele já abrange o maior casa numérica. Então ele já é bem mais usado. Só que para ele poder armazenar esse maior número aí, ele ocupa mais memória. Ele ocupa o dobro de memória que o TinyInt, né? Então, em vez de ocupar 1 byte, ele vai ocupar 2 bytes. Então, aí temos o médio int, que ele vai do menos 8 milhões a 8 milhões, né? E pouco aí. E, no caso, gente, ele ocupa 3 bytes de memória. E temos o int, que ele vai do 2 bilhões negativo até 2 bilhões positivo aí, mais ou menos. E ele ocupa 4 bytes. Aí você fala, professor, então eu vou usar sempre o int, né, que sempre vai ser o maior número, para mais é só 4 bytes, tranquilo. Gente, não é 4 bytes. Vamos pensar assim, se você tivesse que salvar só um TinyInt, que era 1 byte, e vai salvar tudo com int, que é 4 bytes, quando você tiver 4 GB desse arquivo, né, tiver de espaço, ocupando, usando esse valor, 4 GB, você poderia estar ocupando apenas 1. Ou seja, estaria economizando 3 GB de espaço aí. Mesmo se você... professor, mas se eu salvar só o número 1, 2, 3, ele é pequeno, ele não vai ocupar 4 bytes. Mas se você falar que é int, ele sempre vai ocupar 4 bytes. Tá? Não importa até que número ele chega. Mas se você falar que é int, sempre ele vai ocupar 4 bytes.
Então tem que estudar bem qual você vai querer usar. Então o int, gente, tem um upgrade também, que seria o unsigned, sei lá como fala isso, em inglês meu é horrível, tá? Ele tem um unsigned aí, né? Para que serve isso? Ele fala assim, ó, eu não quero ter números negativos, é só números positivos. Então ele vai pegar aquele número negativo e vai aumentar a gama que eu tenho de números. Por exemplo, o timeInt, que ele ia do menos 128 a 127, ele vai agora do 0 a 255. Então ele pega aquele menos 128 e soma com 127. E aí você vai até 255. E a mesma coisa dos outros. Então ele elimina os números negativos e fica só com os números inteiros positivos. Eu posso ir do número 0 até 255 ou do menos 127 ao 228. Aí é aquela coisa, o dado que eu vou salvar, ele pode ter número negativo? Ah, se ele pode ter número negativo, então eu tenho que pensar que tem que ser número negativo. Não, ele não pode ter número negativo. Por exemplo, se eu for salvar a idade de uma pessoa vai ter uma idade negativa, como que ela vai ter menos 1, menos 2 anos? Isso não existe. Então, aí eu vou usar o unsigned, tipo timeInt, unsigned no nome. Para que isso? Que eu vou falar, ó, esse número não pode ser negativo, é só positivo. E aí eu aumento a capacidade minha de número, né? Em vez de só até 127, agora eu vou até 255. Em vez de ir até 8 milhões, eu vou até 16 milhões. Em vez de ir até 8 bilhões, 2 bilhões, eu vou até 4 bilhões. Então, aumenta a minha quantidade de números que eu posso usar aí.